A jornada da primeira geração em busca de ascensão social é marcada por desafios emocionais significativos. Esse caminho implica em uma ruptura com as crenças e valores da sua comunidade de origem, em busca de um desejo pessoal por uma vida melhor. Essa transição é repleta de tensões. Frequentemente envolve mudar de cidade ou adotar um novo estilo de vida completamente diferente daquilo que você veio. Um processo que pode ser extremamente desgastante. A mudança de um ambiente social para outro radicalmente diferente frequentemente resulta em um sentimento de isolamento durante a ascensão. É necessário um investimento considerável de energia para desenvolver novas habilidades, hábitos e conhecimentos. A pobreza deixa marcas profundas nas relações, tanto em termos materiais quanto em termos emocionais. Essas carências levam a uma sensação de insuficiência, de não ter se esforçado e trabalhado o suficiente. Desde cedo, essa insegurança molda a sua visão de mundo, levando a uma concepção, a percepção de estar sempre à margem da própria história. Frequentemente, esses indivíduos enfrentam uma difícil escolha entre apenas existir ou realmente viver. Eles se tornam versáteis, capazes de fazer um pouco de tudo, mas muitas vezes não sabem como aproveitar plenamente a vida. A imagem de força e independência pode esconder a necessidade de afeto e cuidado. Muitos evitam retornar às suas origens devido ao trauma da pobreza. O sofrimento passado é tão intenso que a ideia de revivê-lo, mesmo brevemente, é insuportável. As inseguranças cotidianas se misturam com as preocupações trazidas pela pobreza, criando uma mudança profunda de paradigma. O medo de perder o que foi conquistado. Apesar dos esforços, é uma constante. Esses indivíduos aprendem a ser criativos e fazer muito com pouco, mantendo-se generosos mesmo diante das dificuldades de lidar com o dinheiro. Eles frequentemente se sentem deslocados, não se identificando com o grupo de origem nem com o novo grupo social. São vistos como arrogantes ou intrusos, tanto pelo grupo de origem quanto pelo novo ambiente social. Por isso, é crucial que aqueles que estão no processo de ascensão social se libertem das expectativas opressoras de ambos os grupos e abracem as suas próprias histórias. Agora vamos às características da primeira geração. Primeira, rompendo com o passado. Enfrentam dificuldades emocionais ao se distanciar das identificações, crenças e valores do seu lugar de origem. 2. Mudança de ambiente. Frequentemente, isso envolve a migração para novas cidades ou adaptação em um contexto social completamente diferente. 3. Solidão na ascensão social. A transição entre dois mundos sociais distintos pode resultar em um sentimento de isolamento e solidão. 4. Desenvolvimento de novas habilidades. A necessidade de investir energia significativa para desenvolver novas capacidades, hábitos e conhecimentos. 5. Enfrentando a insegurança. Muitos crescem com inseguranças formadas pela experiência da sua infância, influenciando sua visão de mundo. 6. Dificuldade com o sucesso e com o dinheiro. Aprender a lidar com o sucesso e o dinheiro é um desafio, especialmente para aqueles que cresceram com poucos recursos. 7. Sentimento de não pertencimento. Podem sentir que não pertencem nem ao seu grupo social de origem, nem ao novo grupo social que está ascendendo. 8. Percepção dos outros. Podem ser vistos como arrogantes ou metidos pelo grupo de origem e como intrusos ou arrogantes pelo novo grupo social. 9. Libertação das expectativas externas. É importante que esses indivíduos se libertem das expectativas alienantes de ambos os grupos para assumirem suas próprias histórias. 10. O trauma da pobreza. Evitam retornar às origens, em parte devido ao trauma associado à pobreza e ao sofrimento vivenciado. Esses pontos destacam as complexidades emocionais e sociais enfrentadas por aqueles que são os primeiros em seus grupos a buscar uma vida melhor através da ascensão social por meio da educação. As características de quem está passando pela primeira vez a sua primeira geração de ascensão social. Primeiro, desafios emocionais e psicológicos. Sentem a pressão de romper com as crenças e valores do seu grupo, do seu lugar social, e pode criar conflitos internos e sentimentos de culpa ou traição. 2. Solidão e isolamento. Experimentam uma sensação de solidão ao se moverem entre dois mundos sociais radicalmente diferentes, muitas vezes sentindo alienados tanto em seu grupo de origem quanto no novo ambiente social. 3. Adaptação cultural e social.
precisam se adaptar a novos ambientes e costumes e expectativas sociais, o que pode ser desafiador, exigir aquisições de novos hábitos e comportamentos. 4. Insegurança e o trauma da pobreza. Crescer em um ambiente de pobreza pode deixar marcas profundas, como insegurança constante e o medo de voltar a viver em condições de pobreza. 5. Dificuldades com pertencimento. Lutam com as questões de identidade e um senso de pertencimento, muitas vezes sentindo que não se encaixam completamente nem no seu grupo de origem, nem no novo ambiente social. 6. Pressões de sucesso. Há uma pressão constante para provar seu valor e manter seu status, o que pode ser exaustivo e gerar ansiedade. 7. Mudança de perspectiva e valores. Podem passar por uma mudança significativa de seus valores e perspectivas de vida, especialmente em relação ao dinheiro, educação e sucesso. 8. Desenvolvimento e resiliência. Frequentemente desenvolve uma alta resiliência e versatilidade, adaptando a novas situações e aprendendo a navegar por diferentes esferas sociais. 9. Consciência social. Podem desenvolver uma consciência social aguçada, entendendo as complexidades e as desigualdades presentes na sociedade. 10. Relacionamento complexo com as origens. Muitos evitam retornar às suas origens devido a traumas do passado, enquanto outros podem sentir um forte senso de dever ou ligação com sua comunidade de origem. Essas características desenham um perfil complexo de indivíduos que estão atravessando a barreira da pobreza pela primeira vez, marcado pelos desafios emocionais, adaptações, culturais e sociais, em uma busca constante por um senso de identidade e pertencimento. Indivíduos da primeira geração de ascensão social frequentemente desenvolvem uma série de pontos fortes e habilidades que podem ser vistos como superpoderes. Essas habilidades são muitas vezes moldadas e potencializadas pelas suas experiências na vida da pobreza. O primeiro, resiliência extraordinária. Desenvolve uma capacidade notável de se recuperar de desafios e adversidades, adaptando a situações difíceis e superando obstáculos. 2. Versatilidade e adaptabilidade. Aprendem a navegar por diferentes contextos sociais e culturais, adaptando rapidamente a novos ambientes e situações. 3. Empatia e consciência social. Tendem a ter uma compreensão profunda das lutas e dificuldades dos outros, especialmente aqueles que se veem ainda em contexto de pobreza. 4. Inteligência emocional. Sim, muitas vezes possuem forte inteligência emocional, habilidade de entender e gerenciar emoções próprias e alheias, o que ajuda na construção de relacionamentos e uma navegação em ambientes sociais complexos. 5. Criatividade e inovação. A necessidade de fazer mais com menos em suas origens os tornam particularmente criativos e inovadores, capazes de encontrar soluções únicas para os problemas. 6. Determinação e ética no trabalho. Exibem uma forte ética de trabalho e determinação, muitas vezes motivados pela necessidade de superar as circunstâncias da sua infância. 7. Capacidade de aprendizagem rápida. A experiência de transitar entre diferentes mundos sociais os tornam aprendizes rápidos, capazes de assimilar novas informações e habilidades efetivamente. 8. Perspectiva única e valorização da educação. Tendem a ter uma perspectiva única sobre a vida e valorizam profundamente a educação como uma ferramenta para a mudança. 9. A habilidade de lidar com incertezas. Estão acostumados a lidar com incertezas e instabilidades, o que os torna flexíveis e capazes de manejar situações imprevisíveis. 10. Compromisso com a melhoria da comunidade. Muitos têm um forte senso de dever ou compromisso com a sua comunidade de origem, buscando maneiras de contribuir e apoiar os outros. Essas habilidades e qualidades não apenas ajudam esses indivíduos em seu processo de ascensão social, mas também os tornam valiosos contribuintes e líderes em suas diversas esferas da sociedade.